A graça e paz da Igreja do Avivamento. Esse culto para mim é um culto especial e diferenciado. Eu gostaria que subisse aqui o Emerson, a esposa dele. Glória a Deus. Esse casal eles moram em Manaus. Eu nunca vi o Emerson, nunca vi a esposa deles, e também nunca vi a Isabela, a filha desse casal. Eu fiz uma publicação a respeito de Isabela. Isabela é uma criança que reside no estado de Manaus. Eu espero que Manaus ouça isso. Uma garota com 10 meses de idade. O cérebro dela, o crânio dela, a moleira de um lado fechou. A moleirinha de um lado fechou e não poderia ter fechado agora. Porque conforme o cérebro vai crescendo, vai empurrando o osso, esse osso aqui da testa, vai empurrando para frente e vai dando um formato no rostinho da criança. E a moleirinha só fecha com um tempo determinado. E uma moleirinha, do lado da moleira da Isabela, ela fechou antes do tempo. Ela fechou antes do tempo. E o outro lado da moleira continua aberta. Do lado que a moleirinha está aberta, conforme o cérebro vai crescendo, a criança vai se desenvolvendo, o osso também vai sendo empurrado. Mas do lado que o ossinho da moleirinha que já fechou, não tem mais como o cérebro empurrar, não tem mais como crescer. Isabela precisa fazer uma cirurgia. Esse casal, eles pagam um convênio na Unimed. Eles pagam um convênio, aonde agora eles precisaram de um convênio, e o convênio não cobre a cirurgia de 150 a 200 mil reais de uma criança. 150 ou 200 mil reais para fazer uma cirurgia numa criança que, se não fazer a cirurgia, ela pode ficar cega, ela pode parar de falar, ela pode parar de andar. E tem mais. Nós vamos orar. Nós vamos orar. A igreja vai orar aqui hoje por essa menina. Nós vamos orar por esse casal. E em 3 dias, eu não sei de onde vai sair, Deus vai ocasionar um milagre, porque não é possível. Seguimos um Deus de milagre, um Deus de justiça. Seguimos um Deus que não pode. Alguma coisa precisa ter. Alguma coisa precisa acontecer. Quando Paulo e Silas estavam aprisionados, porque eu sei o que vai acontecer já. Eu já sei o que vai acontecer. Vão vir de pau para cima de mim. Mas quando Paulo e Silas estavam aprisionados numa prisão, adorando o Senhor, louvando o Senhor, eles foram presos. Sabe por quê? Porque eles foram expulsar um demônio, um espírito adivinhador de uma moça, de uma mulher. Atos 16:16. Paulo ficou indignado todo dia. Paulo subia ali para o templo para orar, e aquela moça aqui atrás, olha, eles proclamam a verdade, eles falam da verdade, eles pronunciam o plano de salvação. Paulo, injuriado, um dia, olha para trás, estica a mão, repreende o demônio sai da vida daquela moça. Por Paulo ter expulsado o demônio através de Cristo Jesus daquela moça, Paulo e Silas foram apedrejados, foram açoitados e levaram para a prisão. Diz assim, abre comigo a Bíblia em Atos 16:16. Aleluia. Eu vou ler bastante porque tem gente que não lê a Bíblia, então não vai entender. Então eu quero ler bastante agora. Diz assim as Escrituras: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Ela tinha um demônio, um espírito maligno, que se apoderava dela e fazia adivinhações que não eram da
texto agora, 17, diz assim: esta moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Agora olha isso, presta atenção, igreja. Por Paulo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ter expulsado o espírito maligno que roubava as pessoas, que ganhava as pessoas com adivinhações, eles foram presos. Mas vamos continuar lendo, porque tem pessoas que não lêem a Bíblia. Vamos lá, diz assim no versículo 19, 16, 19: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Quer dizer, os donos daquela escrava, os donos daquela mulher, ficaram revoltados, porque o espírito maligno, um demônio que descia nela, que fazia adivinhações, foi expulso da vida dela. Acabou meu lucro, acabou meu dinheiro, e agora, peraí, então esses dois que vieram aqui proclamar sobre um Jesus, falar de um Deus, peraí, então, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça e açoitaram eles, chicotearam eles. Vamos continuar, porque tem gente que não lê a Bíblia. 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tal ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E vai o recado, não se esqueça: Paulo e Silas, ele tinha um advogado, ele tinha um juiz e ele tinha segurança. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Uma manhã sozinha faz verão? Não, mas ela começa. Está na hora de nós fazermos o Evangelho ser Evangelho. Está na hora de nós fazermos o Evangelho ser Evangelho na nossa vida. Precisamos ser verdadeiros cristãos e não fariseus. Os fariseus e os mestres da lei, eles pregavam também a palavra, eles falavam da lei, eles falavam do Torá, mas eles viviam uma pura hipocrisia. Eles falavam, mas não viviam o que falavam. Está na hora de nós nos policiarmos, está na hora de nós nos colocarmos como servo de Cristo e fazer aquilo que é para ser feito. Pregar a verdade, doa quem doer. Doa quem doer. Doa quem doer. Paulo e Silas, presta atenção. Paulo e Silas, por ter expulsado o espírito maligno que fazia adivinhações, e por trás daquela moça tinha alguns safados que usavam ela com as adivinhações do espírito demoníaco, com o espírito de adivinhação para ganhar dinheiro. E quando Paulo expulsa aquele demônio, quando Paulo expulsa aquele maligno, ela para de adivinhar a vida das pessoas. Ele, o diabo sabe do jeito que você anda. O diabo sabe a hora que você vai dormir. O diabo sabe a hora que você levanta. O diabo trabalha 24 horas para destruir. Então, o diabo usa a vida de certas pessoas que não convém que você tem para fazer adivinhações para ganhar dinheiro. Por exemplo, o Deus que eu sirvo, ele cura, opera maravilhas, prodígios, milagres. Pastor, então por que Deus não faz a vida da Isabela? Então para que Deus deixou os médicos? Tem coisa que Deus faz e tem coisa que Deus deixou os médicos para os médicos fazerem. E tem coisa que Deus permite para testar até que ponto nós cremos em Deus. Meu Deus não cobra para curar, não cobra para libertar, não cobra para fazer prodígios e maravilhas. Enquanto pessoas pedem dinheiro para fazer trabalhos, para fazer ajuntamento de pessoa, casar a pessoa, separar a pessoa, matar a pessoa, meu Deus não precisa nada disso. O teu Deus precisa disso. Você está buscando o Deus errado, porque o meu Deus é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que lutou com Jacó, é aquele que está dizendo: eu vou mudar a história, eu vou fazer
Eles foram açoitados, lançados na prisão, acorrentados. Ok. Mas aqueles magistrados, aquele povo, se esqueceu que Paulo e Silas era servo de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles se esqueceram que Deus era juiz, que Deus era advogado, que Deus era a chave, que Deus abria a cela, que Deus quebrava as coisas. Eles se esqueceram. Eles se esqueceram que aqueles homens, eles tinham sobre eles o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Eles se esqueceram que aqueles homens tinham sobre eles o Espírito daquele que abriu o mar vermelho. Paulo e Silas, todo machucado, todo machucado. A Bíblia diz no versículo 25, 16 e 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Vou falar de novo porque tem gente que não entende. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que se os presos tivessem fugido, o que seria dele. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio em prodígios e maravilhas. Eu creio no Deus que abriu o mar vermelho. Eu creio no Deus que guardou aquele povo. Eu creio no Deus que tem abençoado muitas pessoas. Eu creio no Deus que trouxe esse casal de Manaus aqui. Eu creio no Deus que vai operar um milagre na vida dessa menina. Eu creio no Deus que vai operar um milagre nesse casal. Eu creio no Deus que vai fazer alguma coisa em 3 dias. Eu creio. Aleluia. Se é para ele, por favor. Sabe, às vezes nós falamos: mas pastor, cadê os milagres? Cadê os prodígios e as maravilhas? Quantas coisas Deus tem feito dentro dessa igreja? Quantas coisas Deus tem feito? Olha para onde Deus te tirou, olha de onde Deus te tirou. Olha o que Deus tem feito na sua vida em tão pouco tempo. Agora, para que será que Deus deixou o juiz? Para que será que Deus deixou o advogado? Para que será que Deus deixou os médicos? Nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos de que maneira Deus quer manifestar a glória dele. Nós não entendemos de que forma Deus quer manifestar o poder dele. Às vezes, nós entramos em uma situação difícil, delicada. Entramos em uma situação constrangedora, por permissão do próprio Deus, para ver até que ponto nós acreditamos e cremos no Deus Todo-Poderoso. Às vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos ativar aquela palavra tão pequena, a fé. Às vezes Deus permite situações constrangedoras, situações de angústia, de sofrimento, para que nós possamos ativar a nossa fé e para que nós possamos começar a buscar a Deus e saber quem é Deus na nossa vida e o que Ele pode fazer na nossa vida. Então nós nunca vamos entender os planos e os propósitos e os projetos de Deus. Mas uma coisa eu sei, Emerson, meu filho, uma coisa eu sei, que Deus está no controle de tudo. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus está trabalhando, e daqui a pouco você vai ver o milagre sendo derramado sobre a vida dessa vida. Daqui a pouco você vai dizer, valeu a pena, eu precisei passar. Daqui a pouco você vai dizer, eu precisei passar na casa de um pastor louco, eu precisei entrar na casa de um pastor doido, eu precisei entrar dentro da casa de um pastor para saber o propósito de Deus na minha vida, na vida da minha esposa e da minha filha. Daqui a pouco você vai entender, mas eu profetizo que dentro de 3 dias Deus vai fazer um milagre na tua vida, na vida da tua esposa e na vida dessa criança. Se você quer passar uma coisa, Paulo e Silas, porque
Senhor. Mas todos que judiaram de Paulo e de Silas se esqueceram daqueles jovens. Tinha um Deus Todo-Poderoso. Por favor, preste atenção. Eu tenho certeza que alguma coisa deve fazer na direção desse casal aí nessa semana. Mas o que me chama a atenção é que, preste atenção, o que me chama a atenção é que por volta da meia-noite, quando Paulo e Silas eles estavam adorando, cantando hinos, houve um estrondo, houve um terremoto. Por volta da meia-noite, aqueles jovens, homens de Deus, eles estavam adorando, cantando hinos. E o mais engraçado, que quando houve um terremoto, as correntes que prendiam os pés, as sedas que estavam trancadas, elas foram abertas. Mas não foram só abertas para Paulo e Silas. Não foi só aberta, olha para mim, igreja agora. Não foi só aberta para Paulo e Silas. Não foi aberta só para Paulo e Silas. Hoje eu quero fazer um culto a Deus, pedindo milagre para Paulo e Silas para essa menina. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender, à meia-noite, por volta da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam cantando hinos, adorando o Senhor, as correntes foram quebradas, as celas se abriram. Mas não foi só de Paulo e Silas, foram todas as celas. E eu quero dizer para você que vai ter celas aqui hoje, que vai ser aberta, corrente aqui hoje, que vai ser quebrada, algemas aqui hoje, que vai ser estourada na tua direção. Se é para você, eu não entendi porque você está aqui agora. Eu creio no Deus milagre, vai acontecer milagre aqui hoje. Tem que acontecer milagre. Se eu sou servo, se eu sirvo Deus Abraão, de Isaac, de Jacó, eu pego aqui amor, eu falo em unidade, eu falo em esperança, em salvação, eu falo no reino dos céus. Eu estou pregando do Deus de unidade, do Deus de esperança, de amor, do Deus que restaura, que restitui, um Deus que tira um traficante da boca e coloca como servo, um Deus que fecha a boca de droga, um Deus que tira uma mulher, um homem da prostituição e transforma a vida desse Deus que eu falo. Quando Paulo e Silas estavam dentro daquela cadeia, dentro daquela cela, Paulo e Silas todos acorrentados, eles começaram a entoar hinos, eles começaram a adorar o Senhor, eles começaram a louvar o Senhor, e a adoração tocou o nome de Deus. E quando a adoração tocou o nome de Deus, Deus olhou para aqueles dois jovens e disse: é os teus servos, eles estão chamando a minha atenção, então eu preciso fazer alguma coisa agora na direção dele. Todo aquele que chama a atenção de Deus alcança milagre. Todo aquele que chama a atenção de Deus alcança conquista. Todo aquele que chama a atenção de Deus logra êxito. Paulo e Silas naquele momento não estavam comprando milagre. Milagre não se compra. Naquele momento Paulo e Silas, eles estavam chamando a atenção de Deus. Naquele instante eles estavam tocando no coração de Deus. Naquele momento eles estavam ali, mesmo machucados, mesmo cheios de vergonhas, mesmo acorrentados, eles conseguiram chamar a atenção de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Não existe principado, não existe potestade, não existe ninguém que cale a boca de um adorador do Senhor. Ai, se foi da língua, ele adora em pensamento, porque a Bíblia diz que Deus sonda o coração, Deus sangra o coração, Deus visita o coração. Ninguém pode calar a boca de um adorador. E Paulo e Silas, eles estavam adorando o Senhor, eles estavam entoando hinos. E no momento que eles estavam adorando, o Espírito Santo visitou aquela cela, visitou as algemas, as correntes, visitou todo aquele espaço, estourou todas as correntes das algemas, abriu as celas, colocou Paulo e Silas em liberdade. Todo adorador, todo aquele que adora, todo aquele que crê, todo aquele que se coloca na presença de Deus, ele não fica preso, ele não fica cativo, ao contrário, ele é liberto.
e puxaram o osso do lado dessa face para frente. Vocês podem ver que o ossinho desse lado aqui, do lado esquerdo, está desenvolvendo, e do lado direito já fechou a moleira. O ossinho já matou, fechou a moleira, e ela corre um sério risco. Se o cérebro dela continuar crescendo como vai, e se não fazer essa cirurgia desse lado aqui, abrir o crânio dela, você pode ver que já está ficando com um defeitinho na face. Vem mais para cá, professor. Eu quero que filme aqui. Já está ficando com um defeitinho na face. Olha o olhinho dela, olha o narizinho dela. Fazendo essa cirurgia, que custa 150 mil reais, os médicos vão puxar o osso, o olhinho já vai ficar certinho, o narizinho vai ficar certinho. Igreja, nós vamos provocar um milagre. Esse milagre tem que chegar até a vida de Isabela dentro de 3 dias. Eles estão na minha casa, eles não sabem quanto tempo eles vão ficar na minha casa. Eles podem ficar 30 dias, como 2 meses, como 3 meses. O pastor Paulo está correndo com essa menina, com esse casal para São Paulo. Nós nos disponibilizamos para ajudar esse casal. Eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Eu disse, a minha casa é a casa de vocês. Eu disse, faça da minha casa a casa de vocês. Tem coisa que mexe com a gente. Eu glorifico a Deus pela saúde dos meus filhos. Mas olha para a tua filha agora. Olha para o teu filho, olha para o teu sobrinho, para a tua sobrinha. Olha para o ente querido teu agora, podia ser ele. Igreja do Avivamento. Quando Paulo e Silas entoaram louvores ao Senhor, eles mexiam com o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, porque o que nos resta é adorar Ele. O que nos resta é clamar que Ele faça um milagre, que Ele use um médico, que Ele use um advogado. Estenda suas mãos, igreja dessa igreja. Deus pode operar um milagre? Claro que pode. Mas o caso dessa jovem é medicina, é os médicos mesmo, eles têm que cortar esse osso. Já foi largado, mas eu creio em milagre. Estenda suas mãos para isso. Eu quero ver se você tem uma fé agora sobrenatural para tocar o coração do Espírito Santo de Deus nesse momento. Vira ela aqui, amor. Espírito Santo, nós colocamos agora a vida da Isabela nas tuas mãos. Deus de Israel, eu creio em milagres, Senhor, mas tem coisas que nós não entendemos. Qual é o teu propósito e o teu projeto? Isabela precisa de um milagre, e aqui eu não sou o autor do milagre. O autor do milagre tem nome. O autor do milagre chama Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo, eu profetizo sobre a vida da Isabela. Eu profetizo um milagre no crânio dela. Eu profetizo um milagre na saúde dela. Eu profetizo um milagre, ó Pai, dentro desses 3 dias da vida dessa criança. Deus, da mesma maneira que nós estamos orando agora, da mesma maneira que nós estamos clamando agora, e vamos colocar na mídia esse apelo, também iremos colocar o milagre concluído na mídia sobre a vida de Isabela, na vida dos pais, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém e amém. Eu quero chamar você para adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor, mas eu quero adorar diferente hoje, uma adoração diferente. Eu queria convidar você, só os que podem, os que não podem, não façam isso. Eu gostaria de convidar você, nem que deixe um barulho pentecostal dentro dessa igreja. Eu gostaria de convidar você a chamar a atenção de Deus como Paulo e Silas chamou, de joelhos.
Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa precisa acontecer. Ei, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mandou maná do céu, o Deus que mandou água, o Deus que mandou carne, Ele está vivo, Ele está nesse lugar, aleluia. Aleluia.
Belinha, levante a mão no céu. Muito bem. Quem viu a Belinha na internet aí, dá um tchau. Muito bem. Belinha veio de Manaus, junto com o pai Emerson e a sua esposa. Ouça isso, pastor. Não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. Essa mulher também muito menos a Belinha, a Isabela. E esse casal veio de Manaus para São Paulo para fazer um tratamento na Isabela. Eles entraram aqui no culto no domingo à noite, há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás. Mais uns 20 dias atrás. E Emerson, sua esposa e a Isabela estavam ali no pastor Marcos Feliciano. Eu entrei em desespero. Mas Deus queria me mostrar outra coisa. E ali, tomado pelo Espírito Santo de Deus, esse casal ali, eu disse: Deus, o único que pode fazer o sobrenatural e o impossível é o Senhor. O possível nós lutamos por ele, mas o impossível somente é o Senhor. Está entregue nas tuas mãos. E eu me lembro que eu estou numa rajada do Espírito Santo de Deus. Quando eu olhei daqui, bem aqui, eu apontei esse dedo que muitos cristãos, muitos irmãos apontam para o outro, criticando, maltratando, falando mal do outro, esse Deus aqui, Deus nos deu para profetizar na vida do nosso irmão. Esse dedo não foi feito para apontar e criticar a igreja, irmão, pastor, nada não. Esse dedo foi feito para profetizar. E eu me lembro que Deus levantou a minha mão e eu profetizei: em 3 dias, Deus fará um milagre na tua vida. Existem profetas ainda. Isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, um advogado pegou toda a documentação, pegou o problema aqui da Isabela e despachou direto na mão de um juiz. E o juiz bateu o carimbo dizendo que ia no hospital e queria fazer a cirurgia. Só que a cirurgia, pastor Marcos, estava marcado para aqui da Vitória, que era hoje. Eu disse: glória a Deus. Enquanto eles estiverem passando pela cirurgia, nós vamos reunir todo mundo e nós vamos clamar aqui na Vitória. O milagre vai acontecer. Conseguimos marcar a cirurgia da Isabela na quinta da Vitória, onde ela tinha que abrir um crânio, porque a mulher dela fechou antes do tempo. O olhinho estava caindo, o narizinho já estava torto, e o cérebro, ele estava crescendo dentro de um crânio que já estava fechado do lado da mulher. Aonde? Futuro, se não houvesse essa cirurgia, ela podia ficar paraplégica, ela podia parar de falar, parar de andar, mas aqui pode ser que está na nossa frente agora uma presidenta do Brasil, uma presidenta do Brasil. O milagre se conquista. Olha isso agora. Olha o olho dela, não voltou ao normal. Está um pouquinho inchado ainda na cirurgia. Ela fez a cirurgia no dia 14. Deus operou um milagre na vida dessa criança. Aonde a medicina pediu 150, 180